Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar histórias ou saber de casos a respeito de pessoas que em sua fase de adolescência ou pré-adolescência praticava cortes nos seus braços, pernas, pulsos ou até mesmo nos dedos e acabava provocando algo que nós chamamos de automutilação, né? Obviamente, isso não é uma frescura. Obviamente, isso não é ali uma crise de adolescente, e isso reflete muito mais acerca da nossa saúde mental do que a gente imagina. Afinal, mesmo que a maioria dos adolescentes possam passar por fases difíceis, apenas alguns acabam fazendo esse tipo de situação, e o pior, isso pode continuar na fase adulta. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar a respeito de automutilação, o que seria, quais são as causas e como a gente consegue tratar a respeito disso. Lembrando que isso é uma abordagem bem superficial a respeito do tema, afinal, isso é complexo e deve ser estudado de cada caso um caso, né? Não há uma generalização a respeito disso e, claro, é sempre importante a gente entender que qualquer problema que a gente tiver a respeito disso e que possa apresentar um certo perigo, nós devemos sempre procurar um profissional de saúde, seja ele psicanalista, psicólogo ou terapeuta. Quer saber mais a respeito disso? Então pegue sua xícara e vamos lá! Seja bem-vindo ao canal Uma Xícara de Freud, o meu nome é Aleph Mantovani, sou psicanalista clínico e hoje a gente vai falar a respeito sobre automutilação. Antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar a informação a quem precisa a respeito disso. Afinal, saúde mental não tem preço. E claro, se você perceber que está acontecendo algo desse tipo com algum adolescente que você conheça, algum pré-adolescente, seja com seu filho, seja na sua casa, seja na casa de algum conhecido, indique procurar ajuda. Afinal, é importante a gente ter ali uma ajuda especializada nesses momentos difíceis de transição da vida. E aliás, né, não se esqueça também de deixar o seu comentário a respeito desse assunto ou até de temas novos que você gostaria de ver no canal nesse vídeo específico. Sempre teremos vídeos novos toda sexta-feira às 7 horas da noite, tá bom? Então, vamos pro vídeo. A respeito, quando a gente entende sobre automutilação, a gente entende que seria o ato da pessoa com algum objeto cortante ou perfurante fazer cortes em sua pele, né? E isso pode ser ali algum tipo de compensação de alguma forma. Vamos dar um exemplo. Para muitos, em questão da automutilação, pode ser algo para alívio. Afinal, a pessoa ela tem tanta angústia interna, tem tantas confusões internas ou algo do tipo, né? Ainda mais na fase de pré-adolescente para adolescente, onde os hormônios estão à flor da pele, onde questionamentos sociais, pressão social, pressão familiar acaba dominando a vida do adolescente, né? Assim como também decisão com o futuro, carreiras e afins, que, convenhamos, é algo muito forte para um adolescente. A gente pode perceber que eles procuram uma forma de se aliviar de alguma forma, né? Então, para muitos, quando eles estão angustiados, eles preferem transformar essa dor psíquica, transformar essa dor emocional em uma dor física. Então eles buscam lá fazer cortes nos pulsos, nos tornozelos, nas coxas ou qualquer outro lugar que ele ache que vai provocar dor, provocar corte, provocar ali um sangramento, e com isso ele consegue perceber que ele se alivia um pouco, né? Assim também, como também é uma algo de validação, né? Então a pessoa que acha que não é corajosa ou algo do tipo, ela vai lá e acaba realizando cortes em sua pele, independente de qual região do corpo, para demonstrar que a pessoa tem coragem, para demonstrar que a pessoa é forte e por aí vai. É mais um critério de autovalidação, se a gente for parar para imaginar, né? E antes que a gente ache que isso é algo totalmente sem sentido, é importante a gente lembrar que algumas tribos africanas acabam fazendo cortes na pele, abrindo cicatrizes, para demonstrar ali símbolo de força perante uma tribo, né? Então, não é tão sem sentido assim.
Mas não vamos discutir questões étnicas. O que a gente está entendendo dentro da nossa cultura atual, a gente percebe que isso é um hábito que é um pouco complicado, né? Afinal, isso provoca ferimentos e isso pode demonstrar que há problemas maiores internos dentro da pessoa que o faz, tá? E antes que a gente pense, poxa, isso é frescura ou algo do tipo, alguns adultos eles acabam levando esse tipo de hábito para a vida, né? Então, em alguma fase de vida vai preferir se cortar, vai preferir fazer ferimentos em si mesmo, provocar automutilações, e isso pode chegar até algo fatal, né? Vamos dizer que para os adolescentes a gente consegue perceber que há uma certa complicação, afinal é uma bomba de hormônios, né? A fase adolescente ela é uma bomba de hormônios muito grande, então é comum que haja uma certa confusão, uma certa indecisão sobre o futuro, uma certa frustração, a pressão social é gigantesca em cima dos adolescentes que devem já decidir carreira e seguir um tempo predestinado da sociedade e que a gente sabe que não existe tempo certo para as coisas. Então, vamos se dizer que acaba sendo dessa forma e muitos acabam não lidando de uma boa forma com isso, né? E aí a perspectiva da realidade acaba se prejudicando de alguma forma por conta disso tudo. Então, vamos se dizer que o adolescente ou o pré-adolescente ele prefere buscar esse mecanismo de fuga, né? E isso acabou se tornando um hábito recente. Ah, mas no meu tempo não tinha essas coisas. Tá, o tempo do adulto hoje é diferente do tempo do adolescente e do pré-adolescente de hoje. Não é questão temporal, é questão de visibilidade. Essas coisas acabavam acontecendo nas antigas? Aconteciam. Mas, de fato, não era tão escancarado como hoje, não davam a devida atenção hoje, né? Então vamos se dizer que a grande maioria hoje dos adultos com problemas tinham esses problemas também na infância, porém eram negligenciados porque na época a questão da psicologia, a questão da psicanálise era vista como frescura. Então hoje, se tem uma certa evidência a respeito disso, com certeza é porque deram pauta, né? E que hoje as questões da saúde mental elas se tornaram importantes para o desenvolvimento de um ser humano em suas plenas capacidades. Então a gente tem que tomar esse certo cuidado e entender que não é porque não existiu no tempo dos adultos de hoje que quer dizer que nunca tenha existido, apenas era suprimido, apenas era tratado como frescura para os adultos da época até então, tá? Então vamos se dizer que acaba acontecendo essa questão, né? Que acaba acontecendo toda essa questão de automutilação e que de fato isso acabou se tornando até cultural, né? Tanto que há uns tempos atrás existia um jogo chamado Baleia Azul, né? Que acabou provocando morte de adolescentes, né? E que tinha que cumprir determinados desafios, né? E esses desafios acabavam autoflagelo do corpo, escrever uma carta de suicídio, até no final de alguma das fases, né? Você acabava tentando cometer um suicídio. Então, meio que popularizou essa questão, né? E muitos acabavam vendo isso aí como uma forma de alívio. Só que, já digo por agora, isso não é alívio, tá? Isso, na verdade, é um hábito prejudicial e que pode trazer sequelas. E quando eu falo sequelas, não é só sequelas emocionais, mas sim sequelas físicas também, tá? E vamos se dizer que isso demonstra sinais de que algo grave está por vir em questão da mente. E que se não for tratado, pode virar alguma esquizofrenia paranoide, pode acontecer que evolua para alguma psicopatologia mais grave, pode ser um sinal de uma depressão profunda, pode ser sinal de uma ansiedade muito severa. E assim, a gente percebe que esses cortes e essas manias não são frescura, apenas estão anunciando que algo pior está chegando. E sabe o que você faz? Pede ajuda, né? Vai até um profissional de saúde mental, um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta, justamente para você conseguir entender, para conseguir ouvir esse adolescente, para conseguir dar vazão àquela dor interna dele, para que ele de fato não fique se cortando, para que ele não se machuque, né? Afinal, vamos se dizer, por dentro dói muito mais do que por fora, então
de fato cortar os pulsos, cortar o braço, cortar qualquer outra coisa ou provocar ferimentos na pele, não quer dizer que vai sarar a dor interna. Precisa ser cuidado, precisa ser visto pelos profissionais que estão aí cuidando da saúde mental nos tempos de hoje. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Esse vídeo foi uma sugestão de um amigo meu, um forte abraço para ele. Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar bastante pessoas, né? E isso acaba angariando o meu trabalho. E vamos se dizer que, assim, vamos se dizer, uma abordagem bem simplória, bem por cima a respeito disso. Preferi não aprofundar nesse assunto, afinal, é um assunto muito individual de cada um, mas que pode afetar de uma certa forma o desenvolvimento psicossocial do adolescente. Então, por isso que, se tiver alguma coisa desse tipo, deve sim procurar um profissional. Esse canal que eu acabei criando, Uma Xícara de Freud, ele é um canal justamente para mostrar a informação, né, de uma forma simples, de uma forma sucinta. Nada de se aprofundar muito para um estudo clínico de fato. Esse é um canal para pessoas e não para profissionais de fato. E, claro, qualquer profissional pode assistir, mas de fato o meu foco aqui é para você que não tem uma noção de saúde mental, para você que de fato não tem ali que não tem familiaridade com o assunto, conseguir entender o que está acontecendo no mundo de hoje a respeito da saúde mental, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e sempre temos vídeos novos, toda sexta-feira às 7 horas da noite. Muito obrigado mais uma vez e por hoje é só. Até mais!